do Colégio Estadual de Indiara, aqui é a professora Leice e essa semana a gente vai falar sobre a revisão da nomenclatura dos carbonos. Então, para a gente ter essa quantidade de carbono, a gente saber essa nomenclatura, a gente precisa conhecer os prefixos, o infixo e o sufixo. O que seriam os prefixos? Os prefixos é a quantidade de carbono. Vocês viram que eu estou vestida hoje de Mamãe Noel, né? É porque eu vou ensinar vocês para memorizar essa quantidade de carbono. Eu vou ensinar uma musiquinha para vocês. Vamos lá! Mete é 1, mete é 2, propri é o 3, put é o 4, pente é o 5, ex é o 6, hey! Et é o 7, oct é o 8, none é o 9, dec é o 10, dec é o 10, cante outra vez, hey! Então, como a gente aprendeu a musiquinha agora, a gente vai seguir em frente. Se der dificuldade, canta a musiquinha novamente que vai dar tudo certo. Os infixos são o quê? As ligações. O que seria a ligação? Se eu tiver uma ligação simples, coloca a palavra an. Se tiver dupla ligação, eu coloco a palavra en. Se tiver tripla ligação, eu coloco a palavra in. E o sufixo é o quê? O hidrocarboneto. Como aqui é só composto por carbono e hidrogênio, eu coloco no final a palavra O, a letrinha O. Então, vamos então fazer algum desses exemplos aqui. Quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Se é 5 carbonos, então é pente. Pente porque eu tenho 5 carbonos. Entre os carbonos e carbonos, eu só tenho ligações simples. Se eu tenho só ligações simples, então eu vou colocar a palavra an. Como ele é composto só por carbono e hidrogênio, eu coloco a terminação O. Então o nome desse composto é pentano. Outro exemplo, aqui agora eu tenho dupla ligação. Quantos carbonos eu tenho? Primeiro é os prefixos, infixo, depois sufixo. Prefixo, 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4, então é put. Put porque eu tenho 4 carbonos. Ele está no primeiro carbono, a minha dupla ligação. Então eu não preciso localizar a dupla ligação, por ele estar no primeiro carbono. Ah, professora, mas se estivesse no segundo? Se estivesse no segundo, você tinha que nomear, colocar onde ele está. Então, aqui ele está no primeiro carbono, eu tenho dupla ligação, e a dupla ligação eu coloco a palavra en. Como é um hidrocarboneto e ele só tem carbono e hidrogênio, eu coloco a letrinha O. Então, buteno. Aqui eu tenho uma tripla ligação. Primeira coisa, os prefixos. Aonde está qual é a quantidade de carbono que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 carbonos. E como é 7, então coloca a palavra ept. Ept, porque eu tenho 7 carbonos. Aqui eu tenho uma tripla ligação, mas vocês perceberam que eles não estão no primeiro carbono. Então, como ele não está no primeiro carbono, eu tenho que olhar qual a extremidade que está mais próximo à minha tripla ligação. Então, contando de cá para cá, 1, 2, 3. Minha tripla ligação está no carbono 3. Se eu contasse, então, da esquerda para a direita, 1, 2, 3, 4. Então, o local mais próximo é desse lado. Então, 1, 2, 3. Minha tripla ligação está no terceiro carbono. 3. Como é tripla ligação, então qual é meu infixo? In. Então coloco o infixo in e a terminação O. Então ept 3 in. Mas se tiver duas dupla ligação ou duas tripla ligação na cadeia, a insaturação, quando eu tenho duas dupla insaturação ou 3, eu coloco di para 2 insaturações e coloco a palavra tri para 3 insaturações.
Olha aqui. Aqui nessa cadeia eu tenho uma dupla aqui e tenho outra dupla aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que nomear as duas, aonde elas estão localizadas. Primeira coisa, prefixo. 1, 2, 3, 4. 4, então a palavra but. Agora, como são os infixos, e aqui eu tenho duas dupla ligação, eu tenho que saber onde que estão minhas dupla ligação. O lado mais próximo percebemos que é esse lado, então 1 e no 2. No carbono 1 eu tenho uma dupla ligação e no carbono 2 eu tenho uma outra dupla ligação. Então 1,2. Como são duas dupla ligação, então coloca a palavra de. De o quê? Tem dupla ligação, então coloca a palavra and. Como só tem o carbono e hidrogênio, então coloca a palavra, a letra O. Então, but 1,2 de N.